Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Olá, bom dia, meus amados irmãos de todas as igrejas da região 6. Hoje, dia 2 de setembro de 2021, quinta-feira, nós vamos continuar desfrutando desse alimento diário do livro 6, ou se você preferir, volume 6, o título A Era dos Sete Espíritos. Já vimos desde a segunda-feira, vários irmãos já compartilharam, e hoje, nessa quinta-feira do dia 2 de setembro, nós vamos compartilhar na página 14. Sempre que você tiver possibilidade, que você abra o seu alimento diário, nós vamos desfrutar no dia de hoje, na página 14, temos uma porta aberta diante de nós. Logo pela manhã, agora neste momento, você possa abrir o seu coração, abrir o seu entendimento e se conscientizar que há uma porta aberta para a igreja em Filadélfia. Aleluia! Nós, como a igreja em Filadélfia, vamos ver hoje essa questão. Uma porta aberta está diante de nós, podemos aqui exemplificar, é a porta que nos conduzirá ao reino de Deus, é a porta que nos conduzirá às bodas do Cordeiro. Tão somente precisamos diariamente termos a realidade da igreja em Filadélfia. Então, desde agora pela manhã, você possa abrir o seu coração para que Deus possa colocar em seu coração essa semente santa, essa palavra de encorajamento, e ela vai ter poder, a palavra, de transformar o seu interior e durante todo esse dia você viver na presença do Senhor. É isso que nós almejamos, de acordo com Lucas capítulo 9, é dia a dia. Nós precisamos buscar o Senhor. Então, na página 14, temos uma porta aberta, que diz o seguinte: já vimos que somos um pequenino rebanho. Isso está em Lucas 12. Já vimos que somos um pequenino rebanho, os trabalhadores da 1/10 hora, e que temos pouca força, conforme lemos em Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 8. Graças a Deus, amamos as palavras fundamental e profética que nos alimentam e nos dão direção. E também não negamos o nome do Senhor. Pelo contrário, nós o invocamos constantemente para permanecer conectados a Ele. Embora a igreja em Filadélfia tenha pouca força, o Senhor pôs diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia! Então, nessa pequena leitura, nós vemos que porque nós somos a igreja em Filadélfia, a igreja, o próprio alimento diário, ele fala hoje, essa igreja que é composta de vencedores, não é simplesmente você falar que você é a igreja em Filadélfia, mas o seu viver, o seu dia a dia, a sua vida familiar, a sua vida no seu trabalho, a sua vida no viver da igreja, ela não condiz com a igreja em Filadélfia. Essa porta para a igreja em Filadélfia, ela está aberta, porém há necessidade de você estar com um estado de vencedor diariamente, você ter um estado de negar a sua vida da alma, um estado de não valorizar as coisas terrenais, embora nós estejamos nessa terra, mas nós temos que priorizar ter a presença do Senhor. Essa vida nessa terra sem o Senhor, nós sabemos que é madeira, feno e palha, e tudo isso vai passar mais cedo ou mais tarde. Então, se o sentimento nosso, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós estudamos, enquanto nós vivemos a vida comum do lar, se o nosso sentimento é um sentimento para o reino de Deus, se o nosso sentimento é um sentimento para cooperar com a edificação da igreja,
esta porta sempre estará aberta. Por quê? Porque nós estamos vivendo a realidade da igreja em Filadélfia e o nosso estágio, ele constantemente, ele vai de degrau em degrau se desenvolvendo até nós sermos parecidos com Deus em vida e em natureza. Nós já vimos isso em mensagens anteriores. Mas além desse estágio, há a importância do estado. Então, essa questão do estado é diariamente. A cada dia, você novamente se esvaziar, novamente você buscar a presença do Senhor, agora mesmo, nesse início de manhã, do dia 2 de setembro de 2021, que você possa se esvaziar das preocupações, as preocupações que são pertinentes, as preocupações com filhos, esposo, esposa, as preocupações com o estudo, as preocupações com o dia do amanhã. Isso aí faz parte da natureza humana, mas essas preocupações não podem abafar, não podem anular a presença do Senhor e muito menos o Espírito de Deus que está em nós. Lembrando que nós estamos na era do Espírito 7 vezes intensificado. Por isso, então, que não é mais hora de nós ficarmos nas lamentações, não é hora mais de nós ficarmos considerando as coisas passadas, em especial as coisas negativas. Nós precisamos entender que Deus se faz novo a cada manhã e, de acordo com Lamentações, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, se nós termos esse viver de um estado da igreja em Filadélfia, essa porta ela estará aberta para nós, repito, porque a constituição da igreja em Filadélfia, a constituição dela são de vencedores, e a igreja em Filadélfia precisa reconhecer que tem pouca força. Uma vez que nós reconhecemos isso, nós iremos valorizar o viver da igreja, o viver por meio do Espírito, o viver por meio da ação do Espírito em nós. Nós vimos também recentemente a questão do mistério da piedade. Nós somos apenas um vaso que há um tesouro dentro nele que é o Espírito do Senhor 7 vezes intensificado. Então, quando nós reconhecemos que temos pouca força, nós então iremos valorizar o invocar o nome do Senhor, valorizar a presença do Senhor, valorizar o igrejar. O que é o igrejar? É você estar constantemente envolvido com os irmãos, tudo dentro do possível, que você esteja nas reuniões que as igrejas promovem, no caso a igreja da sua localidade, seja uma reunião de oração, reunião ministerial, as visitas, os estudos bíblicos, que fazem parte da rede de cuidado. E, além disso, é garantido para nós que essa porta ninguém poderá fechar. Embora as ações de Satanás elas se intensificam a cada vez mais, porque estamos na reta final da volta do Senhor, também Satanás, com seus ardis, ele intensificará as suas ações sobre o homem. Então, essa porta aberta para os que vivem a realidade da igreja em Filadélfia, ninguém poderá fechar. A Deus aprouve dar-nos o seu reino, e Ele ainda nos faz a maravilhosa promessa de livrar-nos da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Isso está em Apocalipse capítulo 3, eu faço questão de ler. Apocalipse capítulo 3, no versículo 10, sempre que possível também, por favor, abra sua Bíblia. Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, o versículo 10 é muito claro, porque nós perseveramos, porque nós guardamos a palavra, nós não deixamos de invocar o nome do Senhor, nós vivemos uma vida da igreja em realidade e com realidade. Nós não estamos aqui fazendo um teatro da vida da igreja, mas é algo que é real na sua vida familiar, é algo que é real nas reuniões da igreja.
você vem para a reunião da igreja ou vai para a reunião da igreja com um sentimento de cooperação, não é um sentimento de um telespectador sentar numa cadeira, sentar num banco para ouvir ali uma pregação. Pelo contrário, você vem para uma reunião ou vai para uma reunião para exibir a Cristo, porque durante toda a semana, por meio das mensagens que nós temos ouvido, por meio das plataformas digitais, o alimento diário que nós temos lido, os livros espirituais que nós temos lido e, obviamente, a Bíblia, além da comunhão que nós temos com os irmãos. Então, chega em uma reunião maior como sábado, a palavra ministerial, e domingo, o partir do pão, qual é o seu desejo? Exibir o Cristo que você desfrutou. Falo aqui com respeito, mas vir ou ir para um local de reunião. Repito, falo com respeito. E não abrir a sua boca, não manifestar o Cristo que está no seu interior, lembrando que estamos na era dos 7 Espíritos, do Espírito 7 vezes intensificado, é lamentável. Eu chego a falar que é uma catástrofe você vir para uma reunião e não exibir o Cristo que você desfrutou. Então, por causa disso, por causa desse viver elevado, não um viver sobrenatural, mas um viver comum de qualquer cristão sério, esse viver elevado que é viver por meio de Cristo, como Paulo falou em Gálatas, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Por meio desse viver, é certo que nós seremos liberados, nós seremos protegidos da grande tribulação que virá sobre o mundo inteiro, de acordo com Apocalipse 3:10. Devemos somente manter o estado de vigilância, isso é muito importante. O Senhor falou que nós devemos vigiar e orar. Então, sempre que a Bíblia fala de vigilância, ela também se refere à oração. Então, se mantemos uma vida de vigilância e entregar os nossos 5 pães e 2 peixes nas mãos do Senhor, Ele realizará as suas obras. Então, é muito importante essa passagem que está no livro de João, onde ali havia um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e os apóstolos falaram: mas o que é isso para tanta gente? Lembrando nós que o pouco apresentado no altar de Deus, a competência é de Deus de multiplicar o pouco que você oferece no altar de Deus, até mesmo uma fina flor de farinha, um punhadinho de flor de farinha. O Senhor Jesus, Ele multiplicará isso e muitas pessoas serão alcançadas. Como o posso orar por você? São 5 pães e 2 peixes. E quando você apresenta essa oferta, essa oração, pessoas, até mesmo famílias, podem ser alcançadas por meio da sua oração. Creia nisso e a partir de hoje não seja alguém que esconda os 5 pães e os 2 peixes. Prosseguindo a leitura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, venho sem demora. Amém. Conserva o que tens. Está se referindo à igreja em Filadélfia. Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Então, à igreja em Filadélfia foi confiada, foi dada a coroa. Lembrando vocês que a constituição dessa igreja são de vencedores. Então hoje, pela promessa e também pela essência, nós já temos a coroa. Nós já temos a coroa da vida, a coroa da justiça, de acordo com Timóteo 4:8, 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo. Mas a questão é, nós estamos perseverando? A questão é, nós estamos guardando, nós estamos zelando o seu viver da igreja. O que ele diz para você? Você mesmo deve fazer essa consideração. O seu viver da igreja, o seu viver familiar, condiz com alguém que está guardando ou com alguém que está vivendo uma vida desleixada com respeito a essa coroa? Então, embora tenhamos a coroa, nós podemos perder essa coroa que diz respeito ao galardão do reino. Essa é a realidade dos trabalhadores da 11ª hora.
da igreja que desperta para o momento da aurora. Ouvimos muitas mensagens com respeito a essa questão dos raios da aurora, que são os primeiros raios do sol, na verdade o raio do sol, quando ele começa a despontar, a isso nós chamamos o nome de aurora, ou seja, a aurora é antes que o primeiro raio de sol ele apareça para a humanidade, é um período, é uma transição da noite, da madrugada para o raiar do dia. Então, para você, por exemplo, ver a aurora, você tem que acordar um pouco mais cedo. Aí tem ali a questão da aurora náutica, da aurora terrestre, a aurora também, a aurora que ela é vista primeiramente do espaço, depois tem a aurora náutica, tem a aurora terrestre, ou seja, quanto mais cedo você levantar, mais você vai participar dessa aurora. Isso quer dizer o quê? Quanto mais apercebido você estiver, quanto mais antecipar a volta do Senhor por meio da preparação, por meio do vigiar, por meio de estar apercebido, mais rápido você verá o aparecimento do Senhor, onde então isso é o arrebatamento. Então o arrebatamento são para os que aguardam, o arrebatamento são para os que vigiam, o arrebatamento são para os que estão apercebidos. Então eles serão livres da grande tribulação e enquanto está havendo aqui a grande tribulação, nós estaremos com o Senhor. Depois disso, nós, juntamente com o Senhor, participaremos da guerra do Armagedon, na batalha do Armagedon, página 15, enquanto na terra ocorre a grande tribulação, no céu haverá as bodas do Cordeiro. Em seguida, ela, a igreja, descerá para lutar ao lado do Senhor Jesus, o seu esposo, como um exército, a guerra do Armagedon. Nessa ocasião, serão expulsos Satanás, o anticristo, o falso profeta e todos os exércitos das nações que virão contra Deus. Muitos têm atendido ao chamado de maneira generosa e voluntária, deixando a apatia e frieza para trás e se engajando cada vez mais nisso, que todos possamos aproveitar a porta que o Senhor nos abriu e nos apresentar a batalha ao lado do Senhor. Então hoje nós vimos que porque somos a igreja em Filadélfia, há uma porta aberta para nós, mas não é só ter essa porta aberta. Nós precisamos ter um estado de vencedor, um viver que invoca o nome do Senhor, um viver que não nega a palavra, um viver que não nega o nome do Senhor. Tenhamos um viver que expressa a Deus, um viver que tem o sentimento de aguardar a volta do Senhor, ver esses primeiros raios de sol, participar dessa aurora que é aguardar a vinda do Senhor. Então, como igreja em Filadélfia, nós temos essa porta aberta. Hoje, porque a porta está aberta, tão somente nós podemos entrar e desfrutar do Senhor e ter uma vida bastante elevada. Que o Senhor abençoe o seu dia. Lembre-se, durante o dia, a porta está aberta. Basta você invocar o nome do Senhor e, por meio desse Espírito 7 vezes intensificado, cooperar com o Senhor. Bom dia a todos. Jesus é o nosso Senhor.